Olá, chegamos mais uma aula de Geografia. Eu sou Laércio de Mello e o tema de hoje é, veja só, explicar as formas de degradação dos solos mais recorrentes. Solo. Por que esse tema está no meu currículo? Por que eu tenho que saber disso? Veja só essa imagem aqui, ó. Dá uma olhadinha aí. Essa fotografia, vou até dizer onde eu a fiz. Toledo, você vê que a terra é vermelha, né? Tá vendo a terra vermelha? Esta terra que você está vendo ali, ó, ela é originária disto aqui, ó. Isto aqui, pô, mas aquela terra vermelha veio desta rocha escura. Aquela terra vermelha que está lá veio desta rocha escura. O que é esta rocha? Isso aqui é basalto. O que acontece com o basalto? A chuva, quando bate sobre ele, é uma erosão mecânica, ou a água, quando fica concentrada sobre ele, vai diluindo os seus minerais. O basalto tem muito ferro. Se você deixar um prego no tempo, o que acontece com ele? Vai oxidar, ó, a relação com química aí, né? Vai oxidar, vai enferrujar. Então, quando ele enferrujar e ficar avermelhado, é o que acontece com a terra. A terra vermelha que tem tanto no oeste do Paraná, quanto ali no chamado Norte Novo, onde está Londrina, Maringá, aquela região, Sarandi, por exemplo, tem a terra vermelha, que é um dos solos mais férteis do mundo. Então, quando a gente pensa em solos, nós pensamos na nossa comida. Solo dá sabor para os alimentos. Por que tem vinhos diferentes? Por causa do tipo de solo, entre outros elementos. Por que tem tipos de café? Por causa do tipo de solo. Então o solo é fundamental. Não degradar o solo é uma maneira de preservar a espécie humana neste planeta. Então, rochas como essas que eu dei o exemplo aqui, seja do basalto, tá? Ó, isso aqui, ó. Agora eu peguei aqui um pedaço de quartzo. O que acontece? O quartzo, quando você vai para a praia, aquela areia que você está pisando, o quartzo não é rocha, ele é um mineral. Ele se quebrou, ele não se transforma em outra coisa como o basalto, ele vai só diminuindo de tamanho e com o passar dos seus milhares de anos, onde ele vai parar? Na praia. Isso é espetacular pensar por esse aspecto. Calcário. Onde que eu uso calcário? Tua casa é de concreto? Então o calcário vai gerar o cimento e vai gerar a cal para dar a liga e ser usada. O calcário também é usado na agricultura para corrigir o solo. Eu já vi muito disso no interior do Paraná, jogar-se calcário para a correção do solo. Veja quanta coisa. Na tua escola, vê se tem algo parecido como esse, uma gaveta, né, como essa, não consigo mostrar aqui que está pesado para levantar, e dá uma especulada nisso, olha com atenção para essas coisas, já acabou fazendo barulho aqui, dá uma olhada nisso com atenção para você pensar sobre isso. Conversa com o teu professor de geografia, de química, para entender o que tem nesse processo. Combinado? Então sigamos. Já vimos então de onde veio o solo. O solo é resultado então de um trabalho que a natureza faz, como eu mostrei agora para vocês, vento, chuva, calor, frio. Olha só, o calor vai aquecer o calor, né? E o frio vai contrair. A dilatação e contração faz essa rocha se quebrar. É um tipo de erosão. A água batendo aqui provoca erosão. A água da chuva provoca erosão. Quando que a tua rua fica cheia de buracos? Presta atenção depois de uma chuva. Se ela faz isso com asfalto, a chuva faz isso também com as rochas. Combinado? A rocha, então, tem este valor de se transformar em solos. Os organismos, os fungos, vão penetrando, vão criando líquens sobre a rocha e vão corroendo, que vai do granito ao basalto, ele vai corroendo isso e vai transformando em erosão. É da noite para o dia? Não. Por isso que tem uma coisa chamada tempo
geológico. Lembra da tabela geológica? Que você deve se familiarizar com ela? Eu teria uma tabela geológica comigo até o dia do Enem, e olhando 2, 3 vezes por semana para que aqueles nomes paleozoico, proterozoico se torne familiar para mim. Combinado? Muito bem. Ó, veja, isso aqui não é uma ideia minha, eu peguei uma ideia da Embrapa, a Embrapa Solos. Percebeu que você pode usar isso até como argumento para falar, para explicar, se acaso nunca tivemos uma redação sobre solo. Quem sabe? Objetivos, olha só, objetivos da ONU, vida terrestre. Só vamos ter a vida se nós cultivarmos o solo. Então eu peguei lá o objetivo 15 da ONU e coloquei aqui para que você pense sobre esta ideia. A erosão do solo coloca um desafio à sustentabilidade da produção agrícola. Se existir uma erosão muito grande, perde-se a camada. A camada de solo, na realidade, não dá 30 centímetros. O que é o resto? Teoricamente não é solo, porque solo é aquilo que nós podemos, o local que nós podemos plantar e dali plantar a grama, plantar o milho, a soja e dali tirar o nosso sustento. Então nós temos que reconhecer isso, nós temos que entender que a erosão é um fenômeno universal, é uma questão antrópica, ela é acelerada pela ação do ser humano e deve ser preservado. Olha só, você vai decorar este mapa aqui, ó, parece uma ecografia, não dá para identificar nada aí, né? Você vai decorar a potencialidade agrícola do Brasil? Não, não precisa. Só estou mostrando isso para dizer para você que tem muita coisa. Aqui eu vou ampliar para você a legenda. Está aqui, ó, o mapinha. E nós temos solo de todos os tipos. De alta fertilidade, de baixa fertilidade. Por exemplo, o azul é baixa fertilidade. Olha onde que tem azul. Certo? Vou voltar aqui na legenda. O verde é alta fertilidade. Onde que tem verde? Veja que o Paraná tem verde. Está vendo ali? Ó? Por quê? Onde que tem verde? Na terra vermelha. Não é terra roxa, vermelha. O rosso aí, uma tradução errada do espanhol e do italiano. Terra vermelha. Muito bem, preciso decorar isso? Não, mas tenho que saber que existe. A Embrapa Solo faz esses estudos. Muito bem, dá uma olhadinha nesta imagem também. Isso aqui, quando fiz essa foto, pensando em vocês, uma aula como essa. Notou ali que você tem água acumulada? O agricultor paranaense aprendeu a fazer curva de nível. A curva de nível é como se fosse uma escada. Pense que a escada seria, se você não tem o degrau e você soltasse uma bolinha de gude, né? Ela desceria com velocidade. Agora um degrau, ela vai sempre perdendo velocidade em cada degrau e pode até parar. Neste caso aqui, você está vendo a água parada nesta curva de nível e infiltrando para que ela chegue lentamente no rio. E com isso, ela não carrega o quê? Sedimentos para o fundo do rio. Não provoca o quê? Erosão. Muito bem. Questão 1. Eu quero que você, agora, diante do que eu falei para você, elabore um texto que explique quais são os fatores que participam da formação do solo. Já lhe dei várias dicas, ok? Vamos lá, faz um esforço aí. Pense nas rochas, pense na rocha, e em cima disso você explica o que forma o solo.
O que você respondeu sobre os processos de formação do solo? Se você falou que numa rocha como essa, eu vou botar o texto ali, né? Mas se você falou que ela passa por um processo de decomposição. Como assim decomposição? A água decompõe, a água quebra essa rocha, seja batendo, a água dissolve. O calor e o frio quebra esta rocha. Os líquens, os animais, transformam esta rocha em solo. Ela passa por um processo de decomposição. Eu estou dando um exemplo aqui do basalto, porque é o mais comum para nós no Paraná, por exemplo, a terra vermelha. Mas tem o arenito caiuá, né? Uma rocha arenítica, ó, não vai dar para ver na imagem, mas eu estou passando aqui, ó, eu estou raspando, ela está soltando vários grãos. Olha como até minha mão ficou, não sei se vai ser possível ver, mas minha mão ficou suja por causa desta rocha que é um arenito. Tem o arenito caiuá no Paraná. Espetacular a região do arenito caiuá. Muito bem, falamos sobre isso. Explicado isso, vamos para a próxima. Olha esse quiz. Eu quero que você pense aqui. Ó. Observe na figura a seguir, essa fotografia, né? Um problema ambiental decorrente diretamente, sobretudo, das ações antrópicas, ou seja, do ser humano. Sobre o quê? Sobre a natureza. Explique o que está acontecendo. Examine, desculpa, aqui explique. Examine, está escrito examine, eu li errado. O que tá acontecendo nessa fotografia? É uma formação de vossoroca ou é um assoreamento? Dois conceitos você tem que dominar. Então, marque. O que você marcou? Que é assoreamento ou que é vossoroca? Se você marcou assoreamento, acertou. O que é assoreamento? Veja que nas margens desse rio, olhe bem para a imagem, por favor. Veja que nas margens desse rio não tem uma coisa chamada mata ciliar. Então, quando acontece a erosão, e também não tem curva de nível, lembra da curva de nível que eu mostrei antes para você? Acontece o quê? Acontece de todo o solo, a parte fértil, aquela camada de 20 centímetros, ir para o fundo do rio. Então o rio é assoreado. A calha do rio, ela diminui. Quando não tem mata ciliar, que vem de cílio, que serve como uma esponja para segurar não só umidade, mas resíduos, acontece uma coisa chamada assoreamento. Grave isso, por favor. Já vi ser cobrado isso na Federal inúmeras vezes. Não lembro no Enem. Vossoroca eu já vi no Enem, mas o assoreamento não. Não lembro pelo menos, talvez tenha. Muito bem.
Segundo o IBGE, assoreamento, o que é isso? É a obstrução de um rio. Não foi obstruído aqui com resíduos? O canal do rio, de um estuário ou qualquer corpo d'água pelo acúmulo de substâncias minerais, areia, argila, etc. Ou produtos orgânicos, né, como lodo, provocando a redução da profundidade. E daí, claro, diminui a velocidade da água e muda o tipo de vida que deveria existir naquele local. E Vossoroca, embora a questão não fosse Vossoroca, mas você tem que saber, por isso que eu estou dedicando um tempo aqui. Olha só o que é uma Vossoroca, olha bem para a imagem, por favor. Como houve um desmatamento aí sem planejamento, e não tem curva de nível, não foi feito um estudo do solo, olha o que aconteceu. Quando veio a água da chuva, ela com a enxurrada forte, ela abriu esta vala. Vossoroca com cedilha, por favor. Né? Então é um processo de erosão que pode ter meio metro a 30, 5, já vi Vossoroca de 50 metros. É uma coisa gigante aquilo. E é irrecuperável praticamente aquela área. O Paraná viveu muito isso nos anos... final dos anos 70, início dos anos 80, até ser feito um grande projeto para a construção de curvas de nível. Aquilo que eu mostrei no início, que é como se fosse degrau, que faz com que a água perca velocidade. Muito bem. Quiz 2. Rotação de culturas. É uma técnica agrícola de conservação que visa o quê? Diminuir a exaustão do solo. Isto é, feito trocando as culturas a cada novo plantio, de forma que as necessidades de adubação sejam também diferentes a cada ciclo. Considere, ou melhor, consiste em alterar espécies vegetais numa mesma área agrícola. Rotação de cultura é vantajosa. Por quê? Letra A, B ou C? Tua vez. O que você respondeu? Se você respondeu que diminui ao longo e médio prazo os gastos com a recuperação do solo, você acertou. Como assim? Olha para a imagem, por favor. Olha aqui. Se uma hora eu planto algodão, no mesmo espaço, depois eu planto a soja, depois eu planto pastagem e depois volta para a soja, assim eu vou rotação. Por isso que chama-se rotação. Vai sempre trocando. Por que isso? Eu não uso sempre o mesmo agrotóxico ou defensivo. O pasto tem uma raiz, o algodão tem outra raiz com outra profundidade e a soja tem outra. Isso faz com que
exista um uso diferenciado e assim já se percebeu que você mantém a biota, a vida, os organismos naquele solo e não cria, por exemplo, pragas. Se eu planto só soja, eu posso atrair uma nuvem de gafanhotos, que o Brasil ficou ameaçado em 2020 com a possibilidade de ter isso. Combinado? Então a rotação de cultura é importantíssima. Já aprendeu mais uma aí para você usar na sua prova. Muito bem. Sobre os tipos de solo e suas características. A, B ou C. Marque verdadeiro ou falso. Quero ver se você vai acertar todas. O que você marcou? Para A, B ou C? Vamos conferir? Veja comigo. Se você disse, os solos aluviais formam-se pelo acúmulo de sedimentos e partículas transportadas por grandes distâncias pela força das águas, aluviais, aluvião, é do fluxo dessa água que é carregada e também pelo vento. Verdadeira? Os solos muito arenosos apresentam alto teor de matéria orgânica. Não, se ele for arenoso, exemplo, esse tipo de rocha aqui, quando ela é muito arenosa, não tem matéria orgânica. É o que acontece com a Amazônia, tem pouca matéria orgânica em seus solos, a não ser naquela camada muito superficial que as folhas das árvores, os galhos, por exemplo. Letra C. Os solos mais escuros são os de alto valor para a agricultura? Sim, sim, pois apresentam grande quantidade de matéria orgânica. E a matéria orgânica que vai manter a planta ativa. Sem isso a planta morre, né? Não tem nutrientes. Combinado? Muito bem, olha só. Solo para o cultivo de gergelim de estrutura arenosa. Veja que ele tem covas e também essas covas aqui já estão com curva de nível. Caso contrário, você vê que ela está inclinada nesse caso aí para a direita, a água da chuva ia vir e carregando tudo isso. Então, e você percebe que é um solo bastante arenoso. Se você pegar esse solo, ele é como pegar a areia de uma praia. Não serve para, por exemplo, a soja, como serve para produtos como o gergelim, neste caso. Muito bem, essa questão aqui é importante, se dedique a ela, para você avaliar o que você sabe. A erosão dos solos é um grave problema ambiental e socioeconômico. Por quê?
Perde-se comida, né? A intensidade dos processos erosivos, por sua vez, relacionam-se a fatores naturais e a ação humana, ou seja, ação antrópica. Elabore um texto, certo? Que identifique, olha lá. Identifique e explique 2 fatores que contribuem para a erosão do solo, sendo um deles o natural e outro da ação humana. E identifique e explique um problema socioeconômico, acabei de dar uma dica, sobre a questão da erosão. Combinado? Faz esse texto. O que você respondeu sobre a ação humana e a ação da natureza e sobre o problema que causaria? Olha só, a erosão do solo é um processo natural que pode ser intensificado com os fatores do ser humano. Qual? Desmatamento. Ponto. E entre os problemas socioeconômicos que podem existir, exemplo, o escorregamento. Eu tiro a vegetação daquele lugar e também perder o solo que é fértil para a produção de comida. Claro, são exemplos aí que eu estou argumentando aqui, mas tem inúmeros outros. As pessoas que perdem aquela terra que é fértil e depois deixam de ter a sua fonte de sustento e também deixam de gerar comida para os outros. E sem contar que aquela erosão vai para o fundo do rio, mata a vida daquele rio, além de prejudicar a natureza, prejudica as pessoas que viveriam dos alimentos que sairiam daquele rio. Veja que é uma cadeia, um conjunto de engrenagens. Para você pensar, leia esse texto e responda o seguinte: tanto os pobres, Podzol, como os ricos, Chernozen, são palavras, por exemplo, Chernozen é russo, tá? São explorados intensamente com investimentos constantes em produtos químicos e também tecnologia. Esse trecho de texto, né, traz algumas características das regiões temperadas do globo terrestre, referindo-se a quê? A solo, a vegetação, a hidrografia ou ao clima.
O que esse trecho de texto está falando? Com essas palavras aí, pobres, ricos, cheirosen, sobre os solos. E vamos conhecê-los, eu coloquei algumas imagens aqui para você pensar. Olha só, podzol então significa cinza, né? E tem origem russa. Na Rússia tem bastante isso, regiões bastante frias, e vai acumulando aquela matéria orgânica e você consegue perceber ali aquela primeira camada escura, está observando aí? Então, este solo da região que durante o inverno a água que estava entre ele congela e chega a quebrar o solo e vai revirando este solo ao longo do ano. Olha aí o cheiro no solo, você consegue vê-lo agora com mais... Esse aqui é um perfil, tá? Quando você olhar para um barranco, estava esquecendo de dizer isso, quando você olhar para um barranco, pense, você olha para um perfil de solo. Está passando de carro, olhou, opa, aqui tem um perfil. E você olha as camadas. Aqui dá para ver direitinho, a primeira camada onde tem matéria orgânica e a matéria fértil também. Para baixo disso, se eu perder com a erosão metade disso, a raiz quando chegar lá mais ao fundo, opa, não tem nada aqui, a planta morre. Então essa é a importância de não acontecer a erosão, senão vai custar muito caro para eu repor nutrientes para conseguir fazer a produção agrícola. Neste perfil aqui é possível a gente fazer esta análise que eu lhe provoquei. A rotação de cultura, lembra? Cada planta com uma profundidade. Lembra da vossoroca? Lembra do assoreamento? É este solo que vai para o fundo do rio e vai transformar aquela propriedade em uma propriedade estéril, sem produção. Ou muito caro para produzir se ele perder esta camada de solo. Questão 3, olha aqui, tem mais um perfil que se destaca bastante aqui, né? O da sua esquerda dá para ver bem, e depois mais ao fundo a terra vermelha. E aqui tem dois tipos de solo. E daí está pedindo para você fazer o quê? Elaborar um texto que explique os motivos que fazem que os solos do semiárido nordestino, que é esse maior, sejam mais rasos do que os solos do sul e do sudeste. Como assim mais rasos? Tenham menos profundidade. Por quê? O que você respondeu? Por que os solos do Nordeste têm menos profundidade? E dá para você olhar nessa primeira imagem, a lateral ali onde tem aquele chique ao fundo, aquele cactus. Olha só, onde tem menos água, tem menos decomposição da rocha, se tem menos água. Portanto, você tem um solo menos profundo. No sul do Brasil, no sudeste do Brasil, tem mais chuva,
Com as chuvas, automaticamente, as rochas se decompõem, o solo é mais profundo. Anotou isso? Perfeito. Você devia ter feito isso mesmo, beleza? E, então, não esqueça que o solo é resultado de um paciente trabalho na natureza. Ao longo de milhares de anos, seja o vento, seja a chuva, calor, frio, que vai decompondo a rocha e, ao decompor a rocha, produz este elemento essencial para a nossa vida. Combinado, então? Fechamos este assunto. Não esqueça de olhar com carinho para os solos. Até a próxima aula.